Pessoal, boa tarde, bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula das 4 que nós teremos deste módulo 3, livros históricos. Nós estudaremos, neste módulo, 12 livros da Bíblia, considerados livros históricos, e são eles Josué, Juízes e Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São todos esses 12 livros que nós vamos abordar neste módulo 3, nessas 4 aulas. E, como o próprio tema já diz, do módulo e da apostila, nós vamos apresentar um contexto histórico que contém a palavra de Deus. Então, a Bíblia ela contém questões estritamente espirituais, de cunho totalmente espiritual, tipologias, interpretações, revelações, mas ela também contém fatos históricos que de fato ocorreram, histórias verídicas, e em especial do Antigo Testamento, do povo judeu. Então, é um relato histórico da nação hebreia. E ela é importante, porque às vezes a gente olha e fala, mas é um pouco chato, qual que é a espiritualidade disso? É importante porque a palavra de Deus, ela se torna verdadeira porque Deus não esconde aquilo de ruim, né, de errado que ocorreu com o povo que ele tinha propósito. Então, assim, Deus tem chamado em algumas pessoas tiveram um propósito de fazer a diferença nessa terra, e Deus, ele não faz questão de acobertar os erros dessas pessoas, para aprendermos. A gente olhar, e aquela questão de Hebreus, capítulo 12, que fala que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, essa nuvem de testemunhas são os grandes nomes da Bíblia. Então a gente olha para eles e enxerga nos acertos que nós temos que copiar e enxerga nos erros que nós não podemos copiar. E aqui, então, aí começando com a introdução aos livros históricos, há uma cronologia, existe uma cronologia dos livros históricos de que eles foram escritos e será abordado nesta matéria. Vou tentar compartilhar aqui. E a cronologia que nos é apontada é essa aqui. O livro de Jó, ele é tido como o livro mais antigo da Bíblia, não se sabe quem escreveu, mas pela história relatada nele, porque ele não cita os hebreus, por exemplo, porque ele não cita algumas questões, alguns personagens importantes, pressupõe que ele é muito antigo, talvez o mais antigo da Bíblia, mas então ele se encaixa com Gênesis. Então, pelo estudo da teologia, nós encontramos Gênesis e Jó, e aí o Pentateuco, é claro, como um todo, como os primeiros livros a serem escritos. Aí depois veio Josué, depois Josué, Juízes e Ruth. Aí nós tivemos os livros que retratam os monarcas, a monarquia de Israel, Samuel, Reis e Crônicas. E aí, só lembrando que nos escritos dos hebreus, Samuel é um livro só, Reis é um livro só e Crônicas é um livro só. Eles foram divididos quando eles foram traduzidos para o grego. Na primeira tradução, a conhecida Septuaginta, que nós tratamos na introdução bíblica, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, os livros ficaram muito grandes, porque como nós temos, no idioma hebraico, não contém vogais, não contém números. Então, quando você vai traduzir para outro idioma, fica maior o texto. E aí ficou muito grande e resolveu dividir. E aí, concomitante aos livros dos reis, nós temos o livro de Salmos, claro, porque foi escrito por Davi, Salomão, filhos de Asaf, filhos de Corá, Asaf e tal. Nós temos os profetas, maiores e menores, porque eles serviram a Deus no período dos reis de Israel. Aí alguns nos reinos, aí a divisão que nós encontramos aí, nós vamos estudar ainda, neste módulo, a divisão do reinado de Israel, em Reino do Sul e Reino do Norte. Nós tivemos profetas como Amós e Oséias, que exerceram o ministério no Reino do Norte, alguns profetas exerceram no Reino do Sul, alguns que exerceram nas nações estrangeiras, alguns, Daniel e Ezequiel, durante o exílio da Babilônia,
E aí está aí para nós, aí tem também os livros poéticos, né, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. E aí, por fim, encerrando o Antigo Testamento, os últimos livros escritos são Esther, Neemias e Esdras. Ok? Então é isso. Essa é a repartição cronológica das escrituras sagradas. Se tiver alguma questão, pode interromper, tá? Nós queremos apresentar aqui um mapa. O mapa, quando nós olhamos para o mapa mundi, e aí nós precisamos localizar a nação de Israel para a gente conseguir ter uma dimensão do tamanho do agir de Deus com o povo hebreu, porque era um propósito de Deus o agir dele. E eu separei esse mapa aqui, é ali que está localizado, tá? A nação de Israel. Conhecemos como Oriente Médio, e fica localizado bem próximo ao Egito, fazendo fronteira com o Iraque, com a Síria, com aqueles países ali. Essa aqui é uma foto real do planeta Terra, da localização, deixa eu colocar aqui, ver se dá para enxergar. Da localização de Israel. Aqui é o Mar Vermelho, nós vamos estar aqui com detalhes em geografia bíblica. Nós teremos a matéria específica para isso, geografia bíblica. E provavelmente a maioria das aulas serão na quarta, porque nós vamos precisar do Data Show para poder ver com detalhes os mapas. Então é esse aqui, ó. É uma foto atual, tá? O Mar Vermelho, essa é a extensão dele. O Mar Mediterrâneo. Esse aqui é o que nós chamamos de Delta do Nilo. Aqui é o Egito. Aí que desce o rio Nilo, dentro do Egito. Aqui é a nação de Israel. Ela faz esse pedaço aqui. É bem semelhante ao mapa do Chile, para a gente ter algo mais próximo a nós, só que o Chile ele é muito comprido. O Chile ele é a costa da América, né? Ele é a costa da América, ele é todo litoral. Israel também, só que Israel é bem menor, é como se fosse um pedaço assim. E essas são as divisas, tá? Líbano, Jordânia, Arábia Saudita, Iraque, Síria, são as principais divisões do povo de Israel. Essa aqui, nós vamos estudar nesse módulo de livros históricos, a repartição das tribos de Israel depois de conquistarem Canaã. Porque a promessa de Deus para Abraão, em Gênesis 12, foi para ele sair da terra e da parentela dele para ir para um lugar que ele não ia conhecer, que ele não conhecia, que ele seria próspero, a nação seria muito próspera, e que eles iriam conquistar as terras e seriam gigantes no mundo. Depois de conquistar a terra, essa aqui é a repartição. Quando nós estudamos a bibliografia, a conquista de Israel em Canaã, e depois do Egito, depois saída do Egito, os 40 anos no deserto, eles chegam para atravessar o Rio Jordão. E nós estudamos que as tribos de Ruben, Gad e meia tribo de Manassés decidiram tomar posse nesse lado de cá, antes de conquistar. A promessa de Deus era para dar além do Jordão, era essa parte aqui, ó. Mas, por fim, Deus permitiu, e essa é a repartição das 12 tribos. Só lembrando que a tribo de Levi, ela não herda território. Ela se espalha em todo o território de Israel. Mas essa é a repartição como um todo. Aqui nós vamos ver a divisão, nós vamos estudar ainda dentro deste módulo, a divisão da nação de Israel entre o Reino do Norte e do Sul, como nós abordamos aqui, e o Reino do Sul é Judá e Benjamim, enquanto o Reino do Norte são todas as outras 10 tribos de Israel. Nós vamos estudar em geografia bíblica o início da humanidade, onde ela estava localizada na Terra. E é nessa região aqui, chamado de Mesopotâmia, ou Crescente Fértil. Esses rios aqui, ó, são os rios Tigres e Eufrates, tudo na região de Israel. Israel aqui, o Mar Mediterrâneo, Israel, ele por fim, ele fica nessa região aqui. Mas essa é a primeira região habitável da Terra.
Daqui que Abraão sai, Ur dos Caldeus, como a Bíblia menciona. Então, essa é a peregrinação de Abraão. Nós tratamos bem brevemente no módulo anterior, Pentateuco, mas é isso aqui. Abraão estava localizado nessa região, então aqui em Ur dos Caldeus, e Deus ordena ele para uma terra que ia mostrar, mas depois Deus afirma para ele que é Canaã. Deus fala, onde você está, onde você vai herdar é Canaã. Aí ele vai, fica em Harã, ele vem para Canaã, essa região. Lembre-se, ele desce ao Egito durante um período por causa da fome, da questão social, e quando ele mente, Sara é a irmã dele, ele volta para Canaã. Então, basicamente, essa foi a peregrinação de Abraão. E, por fim, essa região que eu acabei de mostrar, atualmente ela é isso aqui, certo? A região localizada. Esse aqui é para ser o Mar Vermelho. Essa parte marrom é Israel, ok? E as demais nações que estão em volta do Egito. Vou voltar para cá. Então vamos começar. Nós já falamos que são 12 livros, nesse módulo, livros históricos. E nesses livros, como nós já dissemos, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros, eles além de conter fatos históricos, contêm profecias messiânicas. Então, nesses livros históricos, nós vamos encontrar Deus, de tempo em tempo, em especial no livro de Juízes, prometendo ao povo de Israel a tão sonhada libertação, porque eles, de fato, estavam vivendo um período de opressão, e aí na área espiritual, na área política também. E aí, no livro histórico, ele começa relatando em Josué a morte de Moisés, esse é o relato dos livros históricos, e ele vai até a libertação do povo do cativeiro, porque assim, nós vamos ver que Israel toma posse de Canaã, se estabelece enquanto nação, é governado por juízes, panorama geral, tá, dos livros históricos. Depois pede rei e é governado por monarcas. No reinado de Roboão, neto de Davi, o reino se divide em dois, Judá e Israel. Depois que ele se divide, passa um pequeno período, ele começa a ser oprimido. Então Israel é invadido e se torna oprimido ou servo de outras nações, pagando impostos. Até que chegam algumas nações maiores, vamos estudar aqui o reino babilônico, o reino persa, e também no tempo de Jesus, os romanos, eles tomam posse de todas as terras de Israel. A Bíblia relata para nós no Antigo Testamento, nós vamos ver isso aqui nos livros históricos, por causa da abrangência de tempo, desde a morte de Moisés até o retorno do cativeiro. Porque lá no final, e nós vamos ver isso em Esdras, vamos ver em Neemias, e vamos ver também no livro de Esther, a nação de Israel, por mais que ela estava cativa, ela estava livre para retornar para a terra. Porque quando a nação fazia a outra cativa, o que ela fazia? Ela levava prisioneiros. Ela invadia, destruía cidades e levava os homens, geralmente, para trabalhar e as mulheres para servir, as crianças para servir. Matava alguns, mas levava outros. Esses que sobreviviam, como eles ficavam oprimidos por bastante tempo, eles tinham gerações e gerações. E a Bíblia retrata para nós, essas histórias, que eles vão conseguir, vão ser permitido a eles retornarem. Eles vão poder retornar para Israel. Então, os livros históricos tratam para nós até aí, é um período de 1000 anos, tá? Mais ou menos do século XV a.C. até o século V a.C. Nós vamos ver juízes, monarcas, reino dividido e o cativeiro. Quando olhamos para os livros históricos, nós vamos constatar um plano de Deus para a salvação do homem. Aí você fala, como assim? Bom, quando eu vejo o retrato dos juízes, Deus levanta, a nação está oprimida, Deus levanta Otoniel. Otoniel, como juiz, ele salva a nação de um opressor e a nação vive em paz com Deus. Depois a nação peca, Deus levanta outro, Gideão, Sansão, seja qual for. Isso remete para nós o plano de Deus para a salvação. Então, cada juiz, nós vamos ter, uma das matérias, vamos tratar um pouco mais de tipologia bíblica.
Mas já que estamos falando do assunto, entenda o seguinte, para nós, às vezes, lemos livros históricos e não fazemos a remissão. Cada juiz representa um tipo de Cristo. E nós vamos ver, como foi em Deuteronômio 28, isso aplica agora na prática nos livros históricos, que Deus promete bênçãos, e ele prometeu para a nação de Israel diversas bênçãos, só que ele não entrega de pronto. A nação de Israel ela tem que conquistar. E mais do que isso, ela tem que permanecer fiel para continuar. Só que os livros históricos retratam para nós situações de rebeldia e bastante derramamento de sangue. Certo? Por parte da nação de Israel. Tanto sofrendo derramamento de sangue, quanto praticando derramamento de sangue. Tem o cativeiro dos 70 anos, agora é um detalhe importante. Existem alguns cálculos bíblicos que retratam um período de cativeiro de Israel. O período de cativeiro de Israel. No Egito, por exemplo, 400 anos escravos. Só que o que mais deixou marcas foi o babilônico. Por quê? Porque o povo já tinha... Em Israel, eles saíram de um lugar que eles viviam em tendas, foram no Egito, perdão. Eles saem do lugar que eles viviam em tendas, vão para o Egito, ficam no Egito um período e depois de alguns anos eles se tornam escravos, certo? Babilônia não, eles estavam em Israel estabelecidos como nação. Eles tinham governo, eles tinham posse, território, exército. E eles são conquistados e se tornam cativos em uma nação estrangeira. A cidade de Jerusalém é destruída, o templo que Salomão construiu é destruído. Então isso deixou marcas severas. Só que Deus havia alertado que isso aconteceria. Nós vamos ver em um dos profetas que Deus fala, por causa do pecado de um rei, por exemplo, vocês sofrerão 70 anos de cativeiro. Então Deus ele alerta o povo. E Deus utiliza a maldade dos ímpios, dessas nações estrangeiras, para dar uma correção à nação de Israel. É isso que nós enxergamos. E todos os livros que nós vamos estudar, eles têm versículo-chave. Abre aí para nós, por favor, o versículo-chave do livro de Josué, que é o capítulo 1, versículo 8. E lê para nós. Quem abriu pode ler. Deus, ele promete situações através de Josué, para Josué e através de Josué para a nação, só que ele fala, é condicional, beleza? Se vocês permanecerem fiéis, constantes, e quando fala não se aparte da tua boca o livro desta lei, é que tem que ser o assunto principal. O assunto principal do povo de Deus tem que ser Deus, tem que ser a palavra de Deus. Então essa é a ideia. Para muitos estudiosos da teologia, o livro de Josué, ele é um complemento, ele é uma conclusão do Pentateuco. Então seria um exateuco. É daí essa expressão. Porque não seria 5, mas seria 6 livros que retratam um período histórico de Israel. Por que eu falo retrata? Porque Josué, o livro de Josué, ele não começa uma nova fase de Israel, mas ele conclui. Porque se Gênesis contém diversas histórias e começa para falar do surgimento da nação de Israel, com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, Êxodo fala da saída do Egito, e aí os demais livros do Pentateuco, da lei e da peregrinação, Josué, o livro de Josué, fala da conquista da terra. Então, conclui uma jornada. Por isso o termo exateuco. Entende-se que o escritor é Josué, e o livro leva o próprio nome dele, exceto dos últimos versículos, porque os últimos versículos do livro retratam a morte de Josué. Então não teria como ser ele o escritor, então foi outro. Mas todo o restante do livro foi ele. Josué, ele é descendente de José, né, da linhagem de Abraão, ele é descendente de José, da tribo de Efraim. E como nós sabemos, o nome dele foi mudado por Moisés, o nome dele era Oséias.
Então, a primeira vez que cita Josué, quando vai falar dos 12 espias para Jericó, Josué era um dos espias, correto? Josué e Caleb. Mas quando cita, fala assim, ó, por Efraim, Oséias, filho de Nun. Só que depois, Josué ele se torna um fiel escudeiro de Moisés, alguém que aprendeu de perto, e Moisés muda o nome dele para Josué. Ele passa a ser Josué. Oséias significa salvação, Josué significa o Senhor é a salvação. Então muda pouca coisa. A primeira coisa que nós aprendemos é que as nações que eles conquistaram, elas possuíam diversos deuses, elas possuíam povos estabelecidos nelas. Deus falou assim, vocês precisam conquistar essas nações, e essa conquista, ela se dará, e vocês não podem deixar que não fique nada. É como se você chegasse, vou dar um exemplo bem claro, é esdrúxulo, mas é para nós entendermos. Você compra um terreno, a ideia é, você vai chegar nele e não vai deixar do jeito que ele está. Para você residir ali, você precisa limpar ele. Então você chega e não importa o que tem lá, se é casa velha, se é mato, se é bicho, você limpa o terreno, você tira tudo que tem nele para você construir sua casa. A ideia para Israel era isso. Então não importa qual era o povo que habitava ali, não importa o que tinha ali, eles tinham que chegar e exterminar o povo, expulsar o povo, para que não sobrasse nada do povo lá, para eles iniciarem uma nova nação naquele lugar. Porque o povo era muito pagão. Então aqui cita um dos deuses, Dagon, era um dos deuses, aí ele é meio peixe, como se fosse um sereio, e alguns afirmam que ele era pai do deus Baal, um deus muito cultuado. Outro é Moloque. Moloque ele é muito mais conhecido também. E até porque o termo moleque vem do deus Moloque. A gente não faz essa remissão, né, porque ficou coloquial. Aquele moleque ali. Mas ele é do radical do termo Moloque, que era um deus pagão. E Moloque era conhecido porque o principal sacrifício que fazia a ele era de recém-nascidos. Então era comum a nação que servia ao deus Moloque ofertar ao deus recém-nascidos. E outro deus que eles tinham lá na região de Canaã, aquela região conquistada por Israel, que nós citamos aqui, onde houve a divisão das tribos, era Baal. E Baal era um dos principais deuses, tem aquela famosa história do profeta Elias, com os 400 servos de Baal. E depois ele é perseguido por Jezabel, certo? Então essa aqui, ó, para vocês terem um entendimento maior, era deixa eu tentar compartilhar. Isso aqui era as nações que Israel conquistou quando eles chegaram em Canaã. Esse risco é o Rio Jordão. Esse aqui é o Mar Morto, tá? Então, eles conquistaram, e nós vamos ver isso bem claro no livro de Josué. O livro de Josué cita os nomes das nações que Josué venceu. Então, Josué foi um grande capitão de guerra, um grande conquistador. E essas são as nações. Vocês verem que elas estavam estabelecidas. Você tinha os filisteus, você tinha os heteus, jebuseus, cananeus, todos eles ali, ó. Moabitas mais embaixo, edonitas. Então, a nação de Israel, em algum momento, eles precisaram enfrentar essa nação e guerrear contra eles, ok? Então, para o livro de Juízes. O livro de Juízes relata para nós que os juízes, eles não foram juízes como nós temos aqui na nossa nação, no Estado Democrático do Brasil. Juízes para a nação de Israel eram líderes religiosos instituídos por Deus. Esses aqui são os textos bases. O que fala neles? Se a gente olhar lá em Juízes, capítulo 17, versículo 6, diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada pessoa fazia o que parecia certo. 18:1. Nesse tempo não havia rei em Israel.
e a tribo de Dan estava em busca de uma terra. 19:1. Naqueles dias em que o povo de Israel não tinha um rei para governá-los. O que isso mostra para nós? Primeiro que quando o livro de Juízes foi escrito, já tinha rei de Israel. Então entende-se que quem escreveu o livro de Juízes já vivia sobre uma monarquia para citar que, a história que eu estou contando agora, naquela época não tinha rei que governasse o povo. Então os juízes foram líderes levantados para livrar Israel de seus opressores. E o período dos juízes vai da morte de Josué até o início da monarquia em Israel. Ok? Então, atenção, toda vez que falar em juízes, tanto o livro de Juízes como o livro bíblico, quanto as histórias dos juízes de Israel, tem que pensar o seguinte: Josué estava morto já, e toda a sua geração anterior, claro, e não tinha rei ainda em Israel. Então, no livro de Juízes, não tinha Davi, não tinha Saul, não tinha que se falar em rei de Israel. Israel estava num sistema tribal, eles sobreviviam dentro de um sistema tribal. E a dinâmica era basicamente essa aqui, A nação, ela se perdia em depravação, e quando eu falo depravação, é se afastar das leis de Deus. Essa depravação moral, social, emocional, espiritual. E aí Deus aplicava uma disciplina, aí disciplina, eles eram oprimidos por alguma nação próxima. Essa era a disciplina de Deus. Aí, com a disciplina, o povo quebrantava o coração. Então o povo se lembrava que precisava de Deus para ser feliz, basicamente isso. Aí, com o quebrantamento de coração e de alma, Deus levantava um libertador, que era um juiz. E aí era a ação divina. E aí o povo vivia durante um período, vivia bem. O erro da nação de Israel foi a não destruição completa de algumas cidades-estados na região de Canaã. E isso provocou uma derrocada na fé em Deus. Aquele mapa que nós mostramos aqui, essas nações. Então Israel chega, e nós sabemos que os filisteus é um exemplo. Os filisteus, eles foram inimigos de Israel durante todo o reinado de Saul, durante grande parte do reinado de Davi, e eles não foram estipados da terra, eles se tornaram servos de Israel durante o reinado de Salomão. Os jebuseus, que aí foi tema da nossa hermenêutica bíblica aqui no módulo anterior, lembra? De quem é a culpa de não expulsar os jebuseus da terra? Foi um povo também que não foi expulso da terra. Então a nação de Israel, ela errou ao chegar e ter eu não sei se foi piedade, se foi incompetência, sabe? Qual foi o motivo da nação de Israel não estipar algum povo dali, algumas pessoas. Só que isso causou danos, que foi essa derrocada da fé. Então, só concluindo basicamente o livro de Juízes, eles foram compostos por 14 juízes, a Bíblia cita. O primeiro é Otoniel e o último é Samuel. Nós temos aqui uma tabela bem singela que mostra para nós, deixa eu ver se eu consigo compartilhar ela. Que mostra para nós o período de cada juiz e quem foram eles. Então, são esses aqui. Então, nós temos aí, não é uma conta exata, porque alguns juízes se sobreporam a outros, certo? Teve período que teve mais de um juiz, teve período que o juiz viveu, ele parou de ser juiz, surgiu outro, mas ele viveu no mesmo período. Então, a conta de tempo aí não é exata, mas é bem aproximada. Mas são esses os 14 juízes de Israel. O primeiro, Otoniel, e ele governa por 40 anos. E aí, enquanto ele governa e ele julga o povo, governar é uma palavra que não seria correta em usar para juízes, mas ele julga o povo fica fiel a Deus. Só que uma hora ele morre, aí o povo se afasta de Deus, porque não tem juiz para julgá-los, para trazer eles em disciplina frente a Deus, lembrá-los das leis de Deus, aí o povo se perde. Aí aquele ciclo que nós mostramos,
Como o povo se perde, aí Deus permite a opressão, só que o povo quebranta. Aí Deus levanta uma ação de Deus de libertação, levanta outro juiz. Aí tem Eude, Sangar, Débora, Gideão e outros juízes, certo? Até terminar lá em Samuel. Então, esses são os principais juízes que julgaram Israel. Interessante que, pela tradição, o livro de Juízes ele foi escrito por Samuel. Não, é porque assim, por que eu falo pela tradição? Porque dentro da teologia, para nós afirmarmos o autor do livro, ele tem que se identificar no livro, correto? Então nós olhamos para as cartas de Paulo, e ela começa com Paulo saudando. Eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, eu, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, ele se identifica. Carta de Tiago, carta de Pedro. Geralmente o escritor se identifica. No livro de Juízes não há identificação de seu escritor, mas considera-se Samuel pelo conhecimento que teve, pela profundidade dos assuntos. O que mostra para nós o propósito do livro de Juízes? É mostrar que há uma necessidade do povo de Deus de viver sob uma liderança e também prova a fidelidade de Deus, mesmo em meio à apostasia. E mostra para nós a transição até a monarquia. Isso aqui é para a gente ter uma noção que os juízes de Israel eles não eram de uma tribo só. Então Deus levantava, conforme conveniência de Deus, o juiz de onde ele queria. Essas são as nações de Israel estabelecidas, tá? Depois de conquistar a terra de Canaã e tudo mais, e aí os juízes. E da onde eles eram, de qual tribo eles eram. Ok? Vamos para Ruth. O versículo-chave do livro de Ruth é o capítulo 1, versículo 16. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Nos diz o seguinte: ao que lhe respondeu Ruth, não insista comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Que foi Ruth que disse. Ruth disse para quem? Alguém sabe dizer? Para Noemi. E Noemi era o que de Ruth? Sogra. Muitas pessoas usam esse texto em convite de casamento, porque é um texto realmente muito bonito, muito profundo, demonstra amor, só que ele não é uma declaração de amor marital, né, de casal, é uma declaração de amor, um amor bem genuíno, que é de uma nora para uma sogra. Os acontecimentos, primeiro, o tema principal do livro é apresentar a ideia que apresenta para nós, a história de Ruth, Boaz. O que acontece é apresentar Jesus Cristo como o nosso parente redentor. E quando nós olhamos para a história, nós vamos ver basicamente o seguinte. A história nos diz que havia um homem em Belém, na região de Judá, por nome de Elimeleque, e sua esposa chamava Noemi. E eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. E aí, porque havia fome na terra, eles resolvem ir para a região dos Moabitas. Entenda que foi um erro, tá? Porque Deus não determinou nada disso. A ideia de Deus era: fique na terra que eu te dei, você vai ser próspero ali. Se você não está sendo próspero na terra que eu te dei, é porque alguma coisa que está fazendo não está me agradando. Então, você sair daqui para outro lugar não vai resolver. O problema é você, não é o lugar. Mas Elimeleque, como chefe da família dele, ele resolve ir e ele prospera lá entre os Moabitas. E ele pratica um pecado, além de sair da terra. O pecado que ele pratica é permitir que os filhos dele casassem com mulheres estrangeiras, o que era a proibição de Deus. E eles se casam, que são com Ruth e Orfa. E aí, no primeiro capítulo, bem no início, já conta para nós que morrem todos os homens da casa. Elimeleque morre e os 2 filhos homens também morrem.
E aí, Ruth fica viúva, Orfa fica viúva e Noemi ficam viúvas. Ruth e Orfa eram dali. Elas não tinham por que saírem dali. Noemi não, Noemi era estrangeira, então para ela não tinha mais perspectiva naquele lugar. Aí ela decide voltar para Israel, forçada, claro, mas decide voltar. E a história nos diz que ela volta e ela despede das noras, ela consegue convencer Orfa. Olha que Orfa também queria seguir, o texto nos diz que Orfa também insiste, só que Ruth insiste mais. E aí chama sempre a nossa atenção quão tamanho testemunho foi por parte de Noemi ao ponto de Ruth não querer abandoná-la, nem abandonar as crenças dela. Porque quando você ia para outro lugar, você tinha que se adaptar naquele lugar, à crença daquele povo, basicamente isso. Então, se Ruth decide acompanhar Noemi, ela está falando assim, ó, o meu Deus não é mais a divindade dos Moabitas, meu Deus é Jeová. E aí ela segue, nós conhecemos a história, Boaz, ele é o redentor, né, de Noemi, o remidor dela, e casa com ela. E Noemi, de Ruth, perdão, e Ruth é uma estrangeira mencionada na linhagem de Jesus. Olhamos para a linhagem de Jesus, e a Bíblia é espetacular em destacar algumas mulheres, alguns homens e mulheres que foram usados por Deus. Na linhagem de Jesus, ele cita algumas mulheres e dentre elas cita Ruth. Na verdade, 3 personagens do livro de Ruth são citados na linhagem de Jesus, que é Boaz e a sua esposa Ruth, e o filho deles, Obed. Eles são citados. Então, Ruth, ela é ascendente, ela se torna uma ascendente de Jesus Cristo, do Messias, e também ela é bisavó de Davi, o principal rei da nação de Israel. Esse acontecimento, e essa aqui é a divindade, ó, a divindade dos Moabitas, a região onde eles estavam ali, tá? Então, a peregrinação, basicamente, que Elimeleque fez, ele estava na região de Judá, Belém de Judá, e ele desce para ver naquela região dos Moabitas. Os acontecimentos, o desenrolar dessa história no livro de Ruth, nos dá um entendimento que acontecem durante o período em que foi juiz, no período dos juízes, claro, mas era juiz em Israel, ou Gideão ou Jefté, eram juízes nessa época. O livro de Ruth, para curiosidade nossa, era escrito num rolo separado do que os judeus usavam. Era como se fosse uma história especial da nação de Israel. E era lido particularmente em algumas festas. Na festa do Pentecostes, conhecida também como festa da colheita. A história ela era relida. E pela tradição, o escritor do livro de Ruth foi Samuel também. Então, o livro não cita quem foi o escritor, e pela tradição foi Samuel. Então, essa é a abordagem que queríamos apresentar para vocês na aula de hoje, dessa introdução e os 3 primeiros capítulos dos livros históricos. Então, tratamos hoje da introdução aos livros históricos, do livro de Josué, do livro de Juízes e do livro de Ruth, com atenção especial para que no livro de Josué, ele é uma conclusão ele é uma conclusão do Pentateuco, do início da história do povo hebreu, correto? Que Josué é o grande capitão do exército de Israel, porque é o grande conquistador, por ser sucessor de Moisés. No livro de Juízes, nós mostramos, depois que o povo se estabeleceu como nação, e parou de guerrear, de conquistar, e Josué morre, o povo se afasta. E nós vamos aprender, tanto com essa história de Josué, quanto com o livro de Juízes, que um grande erro enquanto povo de Deus é não deixar sucessão. O que significa? Nós, enquanto igreja, é importante para nós
não só os nossos jovens, mas principalmente nossas crianças. Por quê? Porque os jovens pressupõem que eles já não são mais futuro de nada, não. Os jovens são presente, é presente do trabalho. As crianças são o futuro. Então é importante que os pais e a igreja como um todo criem as crianças tementes à palavra, fiéis à palavra, para que a igreja não morra. Basicamente isso. É claro que pela promessa de Deus, nada destrói a igreja, né? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Existe um sentido mais profundo nessa frase, mas muita gente apresenta assim, eu vou apresentar assim agora porque cabe a ilustração. Nada pode destruir a igreja. Só que a nação de Israel, no livro de Juízes fica claro, por nenhum juiz fazer sucessor, o juiz morria, havia um opressor, e o povo vivia um tempo, 10 anos, 20 anos, 5 anos, sofrendo, até que Deus levantasse outro juiz. Então nós entendemos isso ao lermos o livro de Juízes. E no livro de Ruth, que é uma história que passa no tempo dos juízes, nós aprendemos com essa história a fidelidade, né, o amor e a importância de redenção e de um redentor. Certo? Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Eu vou encerrar aqui. Deus abençoe vocês.